Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, e nós iremos fazer a leitura do capítulo 3. Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali, ou aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e, quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, ou seja, o Jordão transbordava na época da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. O texto é claro para todos nós, que se trata da travessia do Jordão rumo à terra prometida e rumo à conquista da terra prometida, após um período de 40 anos de peregrinação no deserto, 40 anos por causa de um povo que não obedeceu ao Senhor. E nesses 40 anos toda uma geração pereceu e uma geração obediente foi preservada, e muitos nasceram nesse contexto do deserto, naqueles 40 anos. Uma nova geração nasce no deserto e agora vai continuar a jornada, vai atravessar o Jordão e vai dar início à conquista da chamada terra prometida. Olhando rapidamente para esse texto, a gente fica pensando, e eu me lembro de um livro já citado por mim em outras ocasiões,
um livro escrito por John Bunyan, chamado O Peregrino, que vai falar justamente que nós também estamos em peregrinação, que aqui não é a nossa estadia final, mas que o cristão vai com o Senhor atravessar todo um percurso até chegar também à terra prometida, até chegar a Jerusalém celeste, a cidade que desce dos céus, e onde todos nós estaremos reunidos com Cristo para todo sempre. O alvo da peregrinação também nós vemos de forma analógica no Novo Testamento, quando textos como esse, dentre outros do Antigo Testamento, também são vistos e entendidos como uma nova analogia de que todos nós estamos em peregrinação, que lutamos contra o pecado durante essa peregrinação, mas que também estamos caminhando rumo a uma terra prometida. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Mas no contexto aqui, os israelitas estavam acampados em Sitim, e o Jordão naquela época era uma realidade intransponível. Nós vimos aqui num dos versículos que aquela época era a época da cega, ou seja, a época da colheita, e naquele momento o Jordão transbordava, jorrava, as águas eram muito violentas, não existia possibilidade de atravessar nem a nado, e eles não tinham condições ali de repente de fazer uma ponte, ou de fazer uma espécie de barco, não havia essa possibilidade. E ao olhar o Jordão, fica para nós o pensamento de que é hora de deixar para trás uma fase e de, com fé, iniciar uma nova fase segundo a vontade de Deus. Amém? Eu já vou indo ao ponto. Vou usar a palavra nós, ainda que no início não estivéssemos inseridos, mas no coração já estivemos na Union Church, estamos no prefeito Dulcídio Cardoso, e ao que tudo indica, esta igreja passará e ultrapassará mais um Jordão para uma nova realidade que o Senhor entrega à liderança dessa igreja e a toda a sua membresia. Eu creio piamente nisso. Mas que ao passar, também novas oportunidades surgirão, junto com novos desafios. Mas se quem conduziu é o Senhor, a gente não precisa nem completar a sentença. Se é somente a vontade do nosso coração, talvez tenhamos problemas mais graves e sérios. Mas é o Senhor que conduz a igreja. Meus amados irmãos, esses desafios serão vencidos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Passado e presente encontram-se diante daquele povo. E aqui pelo menos nós poderíamos fracionar esse texto lido pelo menos em 5 partes, e depois de fracionar as 5 partes, nós gostaríamos de chegar às nossas lições ou conclusões com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Na primeira parte, no versículo 1 do capítulo 3, nós temos a mudança. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão. O povo é trazido para a margem do Jordão. O povo é trazido para contemplar, naquele momento, algo que aparentemente, que humanamente seria intransponível naquele momento, naquela realidade. E eu creio que uma vez mais o povo tem o seu coração levado a tratar, ou exercer, ou cultivar a fé. Ok, saímos de Sitim, agora estamos diante do Jordão, sabemos que temos que atravessar, sabemos que é o caminho para nos levar a Canaã, mas eu creio que não agora. Josué nos coloca agora para contemplar o Jordão, mas eu creio que nós ainda permaneceremos durante aqui um tempo, porque agora a realidade de transpor esse rio é impossível. Mas eu creio que a ideia no Senhor é talvez a mesma ideia de quando Moisés, diante do Mar Vermelho,
se deparou diante daquela realidade também intransponível. E o Senhor, diz o livro do Êxodo, com o fôlego das suas narinas separou as águas. Aquela nova geração precisava ver que o mesmo Deus era com eles. Aquela nova geração, a antiga, preservada, teria sua fé fortalecida, reanimada, mas a nova geração precisava ver que o Deus de vossos pais, ainda era o mesmo, ainda estava ali, e iria realizar algo fantástico mais uma vez diante dos olhos daquela nação. Mais ou menos, segundo os estudiosos, quase 1 milhão de pessoas. Falamos da mudança e agora os preparativos, do capítulo 3, versículos 2 a 6. De versículos 2 a 6 nós temos pelo menos 3 ordenanças. A primeira delas, seguir a arca. Você vê isso nos versículos 2 a 4. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Seguir a arca, sinal e símbolo da presença de Deus no meio do povo. E aí fica uma dica: se a arca é levada, se Deus caminha, e é aquela direção que Deus caminha, devemos nós também fazer o quê? Caminhar, seguir. O segundo preparativo é exarado, ou sai da boca do próprio Josué, que diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. É muito provável que, mesmo diante de toda a disciplina no deserto, algumas pessoas ainda carregassem consigo ídolos, os conhecidos, não sei se você já viu essa expressão no Antigo Testamento, ídolos do lar. Pequenos ídolos que as pessoas às vezes carregavam nas suas mochilas, carregavam no seu acampamento. E uma palavra é clara: é preciso que nós santifiquemos hoje, é preciso que nós nos separemos de determinadas coisas hoje, é preciso que nós lancemos fora de nós determinadas coisas hoje, não amanhã. É preciso que nós nos apartemos de todas as coisas as quais são abominação para Deus, porque amanhã seguiremos o Senhor, iremos para onde o Senhor nos levar, não para onde a vida nos levar, mas para onde o Senhor nos levar. O terceiro preparativo deixa claro que são os sacerdotes que dirigem a caravana. Versículo 6 do capítulo 3. E também falou o sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E aí nós lembramos uma vez mais. Lembram-se da distância que o povo deveria ter da arca. Mais ou menos 1 quilômetro de distância. Isso deve nos fazer lembrar da santidade de Deus, da santidade do Senhor a quem nós servimos. E você vai falar: pastor, mas nós estamos numa nova dispensação, hoje Cristo já derramou o seu sangue. Exato, mas Ele continua sendo santo, santo, santo. E aqui nós vemos uma simbologia de que os sacerdotes vão à frente, porque os sacerdotes aqui em questão, nesse momento, são o quê? Os mediadores entre Deus e o povo que segue atrás. Se os sacerdotes dizem: vamos tomar a arca e levar, é hora do povo seguir. Nós nos chegamos até Deus através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ou seja, a ideia permanece a mesma. Nós falamos hoje sobre um dos pontos, a pergunta de número 114, sobre tomar o nome do Senhor em vão.
E isso parece que foi esquecido do nosso coração e da nossa mente, diante de piadas, diante de programas e diante de até atitudes nossas. Meus irmãos, a minha palavra hoje aqui não é para suscitar o terror no coração de ninguém, mas para que seja criado e renovado um temor santo a um Deus que é santo, santo, santo. E essa realidade, mesmo com o sacrifício de Cristo, não foi mudada. Se podemos achegar a Deus em oração, é porque o sangue de Cristo foi derramado. Não precisamos de pastores, de padres, de sacerdotes humanos para nos achegarmos a Deus. Nós temos a Jesus Cristo, nosso único sumo sacerdote. Mas Deus continua santo, santo, santo. Numa quarta parte, nós vemos a confirmação dada por Deus à pessoa de Josué, a importância que Josué passa a ter como novo líder daquele povo. Moisés, logo no início do capítulo de Josué, logo no capítulo 1, nós temos a informação que Moisés já era o quê? Morto. Mas o povo não ficou sem direção, o povo não ficou sem uma liderança, o povo não ficou sem um líder de cunho espiritual, além dos sacerdotes. O povo tinha agora Josué, e era necessário que a figura de Josué fosse ressaltada, não como nós vemos hoje em dia, lamentavelmente, na figura de muitos que se proclamam super bispos, super apóstolos ou coisas que o valham, nada disso. Mas olha, assim como fui com Moisés, serei com Josué. A ele ouvi, a ele consultai, a ele honrai. E aí sim a gente passa para a figura dos líderes espirituais, que segundo a Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto os mesmos estiverem e se mantiverem fiéis à palavra, são dignos de honra e respeito e de atenção. Mas se algum dia nos desviarmos da palavra de Deus, poderemos ser repreendidos até por uma criança de 5 anos de idade. E aí fica uma palavra para mim e para vocês. Saibamos honrar os nossos líderes. Como diz a palavra lá em Hebreus, para que eles não façam a obra gemendo e sofrendo. Eu nunca fui de ter papa na língua, e às vezes paguei por isso. Mas eu digo aqui uma palavra de muito carinho, com todo o coração. Respeitemos, honremos, cobramos de oração, sirvamos a Deus, obviamente, mas cuidemos do pastor da igreja. Amemos, zelemos. Tudo isso faz parte de uma história que permitirá que vocês e eu ultrapassemos o Jordão. Está tudo isso embutido. Honrar não é paparicar, irmãos. Honrar não é transformar um líder espiritual num reizinho, mas é ajudá-lo na obra. É conceder todos os elementos que possibilitem conduzir a obra. Vou dar um exemplo, voltando no livro lá para trás do Êxodo, quando existiu guerra entre Israel e outro povo que não me lembro aqui agora, e Moisés estava lá intercedendo, mas já era cansado, e seus braços começaram a arriar, e vieram Josué e Calebe e levantavam os braços de Moisés para que ele continuasse a abençoar o povo. É isso que a gente precisa para continuar, não sermos alvo de bênçãos, mas para que o povo continue a ser cuidado, que as mãos, de forma simbólica, do pastor sejam sustentadas, para que o povo continue a vencer todos os inimigos que surgirem à nossa volta. Assim foi com Moisés, assim é com Josué, e assim deve ser na vida das igrejas. Honre os seus líderes,
para que eles possam trabalhar com alegria, com brilho nos olhos. Não vou dizer sangue nos olhos, já disse, mas brilho nos olhos. E que o Senhor abra o Jordão para vocês passarem, para nós passarmos. Nós temos o anúncio nos versículos 9 a 13 do capítulo 3, a instrução, as últimas instruções, em que eles são lembrados, dos versículos 9 ao versículo 13, de que vocês estão passando, e que o Jordão vai se abrir, ou que as águas serão amontoadas lá em cima, não é pelo poder de vocês, mas é dito aqui que todos saibam que o Deus vivo está no meio de vós. O Deus vivo, poderoso, santo, triunfante está no meio de vós. Versículo 10: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que mais à frente, ainda que nós lutemos, mas é Ele que lançará os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. O Senhor está com vocês, Deus vivo permanece no meio de vocês. E as próximas vitórias na vida da Igreja Presbiteriana das Américas, é Ele que promove. Vocês vão lutar, vocês serão fiéis, vocês darão aí sim o sangue, mas a vitória virá das mãos do Senhor, e todos vão colher os despojos, todos vão se alegrar, todos vão se animar, mas quem faz estas coisas é o Deus que está no meio de vós. E depois nós temos, versículos 14 e 17, a travessia, e diz que as águas começaram a parar muito longe na cidade de Adã, 20 quilômetros do local onde eles se encontram. Antigamente eu lia e entendia que ali havia acontecido o que aconteceu no Mar Vermelho, que o mar, veio um grande vento oriental, soprou durante toda a noite e depois o mar foi dividido. Não, aqui foi um pouco diferente. Eles colocaram as plantas dos pés dos sacerdotes, ainda estava correndo a água. A partir daí, a 20 quilômetros de distância, um paredão surge, e as águas que correm começam a ficar mais fracas, daqui a pouco seca. Parou lá em cima, e aí sim eles passam a atravessar. E o que é o mais importante, versículo 16, no finalzinho dele: então passou o povo de fronte de Jericó. Irmãos, Deus não faz nada por acaso, e nós sabemos que não existem acasos. Dá um pulinho comigo lá no versículo 5, no versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Olha só: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, o ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, o que aconteceu com o povo inimigo? Desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Irmãos, de longe Jericó viu, de longe nações viram algo incrível, águas sendo paradas, e a arca passando, e o povo com uma distância de quilômetro passando. Eles viram, e os corações deles ficaram tomados de terror e de pavor, porque nenhum dos nossos deuses a quem servimos fez já coisa igual. Nem Moloque, nem Renfã, nem Astarote, nem Shitar, nem qualquer outro dos deuses ou deusas havia feito nada igual. E é esse povo que se aproxima. Aí eu vou lá para o Salmo 23. Prepara-me de uma mesa diante o meu cálice, unges minha cabeça com
e aqueles que ainda permanecem, por enquanto, nossos inimigos, vem como Deus trata o seu povo. Esse é o nosso Deus. E eu queria partir para as lições finais, depois de esmiuçar um pouquinho, olhar um pouquinho, dividir esse texto. As lições que a gente tira é que nós devemos seguir a Deus em todo o tempo, mas principalmente nos tempos de aflição e de dificuldade. O povo atravessa o Jordão de forma fantástica, mas do outro lado ia ter guerra, do outro lado ia ter derramamento de sangue, do outro lado ia ter morte, ia ter luta. Mais à frente a gente vai ver que Josué e Calebe vão possuir Hebrom com a idade mais ou menos de, quem lembra? 80 anos. Calebe vai chegar para Josué e dizer: lembra da terra que nós espiamos lá atrás? Ainda éramos jovens. Os outros espias desesperaram o coração, dizendo que era uma terra que não dava para possuir, que existiam gigantes nela, mas nós cremos que gigante é o nosso Deus. E Calebe vai dizer: agora já se passaram 40 anos, somos de 80 anos. E Calebe fala para Josué: agora dá-me aquele monte para eu ir possuí-lo. Não é lá para fazer uma casa de praia, não. E diz o texto que ele chegou para lá aos 80 anos com toda a sua casa para expulsar gigantes que habitavam em Hebrom. Tem jovem hoje que já está cansado sem começar a luta. A gente vê aqui gente de 80 anos, e não hoje, ainda disposto para lutar e para conquistar. Meus irmãos, que é isso? Jovens, que é isso? Eu não posso admitir que diante da crise tremenda que existe, que vocês não tenham vontade de lutar, porque vocês não estão sozinhos. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué e Calebe está com vocês. Lutem, agarrem-se, chorem, mas não entreguem os pontos, porque Deus é com vocês. Mas lutem, porque Deus é com vocês. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. É uma forma de saber como seguir a Deus hoje. Pastor, naquela época tinha a Arca da Aliança, os sacerdotes estavam à frente, era só a gente ver para onde a arca ia que a gente ia. E hoje? Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, ore, converse com o seu pastor, converse com a liderança da igreja, tenha um amigo de oração ou amigos de oração, compartilhe as necessidades e descubram juntos qual é o caminho a ser traçado. Porque Deus fala pela sua palavra. Eu sou presbiteriano, mas Deus fala também através das circunstâncias. A gente precisa estar sensível à sua voz, para que nós saibamos para onde devemos ir. A segunda lição é que nós devemos, e a segunda lição talvez seja a mais clara de todas, nos santificar para poder contemplar o poderoso agir de Deus. Mas a gente sabe que de repente a gente nem faz e Deus faz, é verdade. A gente nem se empenha tanto e Deus abre, é verdade. Mas será que é esse tipo de vida medíocre, espiritualmente falando, que você quer levar durante o seu período de peregrinação? Você não quer caminhar, você não quer alçar novos patamares espirituais, você não quer ter maior comunhão com Deus, você não quer crescer, você não quer avançar? Eu não quero ter uma vida medíocre espiritual. Eu sugiro que você também não queira. Separe-se de tudo aquilo que é abominação para Deus. Talvez não seja de um dia para o outro,
Talvez seja a luta de uma vida inteira, mas que seja a luta de uma vida inteira querer fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Nós estamos em peregrinação a vida toda. Ela só se encerra quando nós morremos ou quando o Senhor da igreja vier. Enquanto isso, a gente tem que jogar os ídolos fora durante toda a caminhada. Pense, ore, fale com Deus. Lembre-se do Salmo 139, no seu finalzinho, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes tem coisas que eu faço e que eu não entendo, que são do desagrado de Deus. Então, Senhor, traz à tona, revela e guia-me para aquele caminho que o Senhor quer que eu caminhe, que eu viva, que eu te sirva. Terceira e última lição, ou apontamento, ou conclusão, o que você quiser pensar aí. Nós precisamos agir e tomar uma decisão. Deus abre o Jordão, Deus abre portas, Deus concede oportunidades, mas tem uma coisa que Ele não vai fazer: nos empurrar para atravessar o Jordão. Deus abre o Jordão, mas nós temos de passar. Não podemos ficar como espectadores. Diz a história, não sei se é verdade, que um dos presidentes dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele encomendou um sapato para sua posse, não sei se isso, eu li isso. E aí o sapateiro, sapateiro, ia fazer um sapato especial. Hoje acho que você ainda conhece algum sapateiro hoje em dia? Lá na ilha ainda tem um muito bom, o seu Alberício. O cara é show de bola. Botou sola nesse sapato aqui. Um dia eu estava almoçando com a Angelina e com a Flávia. A Flávia trabalha na tesoureira da igreja. Aí eu me adiantei, fui à frente. Aí o chão estava sem o tapete que costumava ter. Quando eu vi, eu estava deitado retinho. Não de frente, de costas, só assim. Se a morte for assim, até que é legal, que fez assim, ó. Aí quando eu vi, estava igual a tábua no chão. Aí eu fui lá no seu Alberício, ele colocou agora um antiderrapante. Pô, o couro tá bonzinho ainda, pô. Temos que ter cuidado, né? Não gastar, época de crise, também não ser miserável também, mas, como diz nosso pastor, miserável. Então ele mandou fazer um sapato. E aí o sapateiro perguntou: bico redondo ou quadrado? Não sei. E aí ao longo da semana, Casa Branca, passa-se a ligação ao presidente. Presidente, sim. E aí, bico redondo ou quadrado? Aí no dia, diz a história, quem entregou, quando ele abriu, tinha um sapato de bico redondo e um sapato de bico quadrado. Moral da história: se você não decidir, alguém vai decidir por você. Deus está abrindo portas. Vocês querem ou não passar e adentrar essas portas? A decisão é da sua comunidade. Deus está abrindo um Jordão. Eu não estou fazendo aqui jogo de palavras. Deus está abrindo o Jordão. Aí a gente pergunta: vocês querem passar o Jordão? Com certeza todo mundo vai dizer que quer. Então trabalha para passar esse Jordão, irmão. Trabalha, contribui com o seu trabalho, com a sua vida, com as suas orações, com os seus dízimos, com as suas ofertas. E agora eu estou pedindo mesmo. Quer passar o Jordão? Trabalha para passar o Jordão, porque a porta está sendo aberta. Todos nós temos Jordões. Jordões? Jordães? Para passar. E a gente precisa saber se é Deus que está abrindo a porta. Se é Deus que está de fato chamando, ou são as convicções do nosso coração e vontade.